Bom dia, estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje então, dia 25 de dezembro, Natal. Eu quero desejar para você e para tua família um Feliz Natal, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E hoje eu quero falar aqui sobre o verdadeiro Natal. Então nós vamos ler Lucas capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Você já pensou que Deus, ele falava da vinda de Jesus muito tempo antes? Ele falava em Isaías, a forma como Jesus viria. Cada profeta foi falando sobre o plano de Deus, que o menino nasceria de uma virgem. Assim foi. E Deus precisava nos comprar de volta. Naquela época, se você já leu a história de Ruth, para você entender o que Jesus fez. Ruth era uma moabita, E ela veio com a sua nora, Noemi, dos campos de Moabe. Só que a sua família, na época, provavelmente a família da Noemi, eles haviam deixado alguma dívida para trás quando eles saíram de Belém. Belém significa casa do pão, onde Jesus nasceu. Em Belém, o pão vivo que desceu dos céus nasceu em Belém. Então, Boaz, que era o parente mais próximo da Noemi, foi o remidor da dívida. Ele pagou a dívida e se casou com a Ruth. A Ruth foi a mãe do Jessé, que foi o pai de Davi, que foi de onde veio a descendência de Jesus, foi da descendência de Davi. E para você ver que o que Jesus fez, Jesus, ele desceu dos céus como homem, como carne, como menino, veio do ventre de uma virgem. Ele padeceu aqui, humilhações, ele passou por tudo para nos comprar, para resgatar a gente, pagar a nossa dívida. Por quê? Depois eu vou ler aqui em Colossenses. Naquela época, quando você devia algo para alguém, se você não tinha como pagar, você se tornava escravo daquela pessoa, servo dela, se você era judeu, por 5 anos. Você trabalhava para aquela pessoa, depois de 5 anos, ele perdoava a tua dívida e você, estava livre, você e a tua família. Mas se você não era judeu, a dívida só era paga, eles só eram libertos quando era ano de jubileu. Isso demorava anos, 50 anos, 40 anos, quando caísse um ano de jubileu. Então, o que Jesus fez? Daí, para que a tua dívida fosse paga, tinha essas opções. Ou você servia como escravo se você era judeu e em 5 anos você estava livre. Se você não era judeu, você tinha que trabalhar até o ano de jubileu. Jesus, se fez o quê? O nosso irmão, filho do pai, ele é nosso irmão, mais velho. E o parente mais próximo poderia pagar a tua dívida, poderia te remir, pagar a tua dívida, para que você pudesse ir viver a tua vida novamente. E foi o que Jesus fez. Como nosso irmão mais velho, ele veio, pagou a dívida por nós, morreu na cruz por mim e por você. Hoje, nós comemoramos, nós sabemos que não é a data certa do nascimento de Cristo, mas nós comemoramos a vida. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Ele comprou, ele nasceu, ele comprou, ele pagou a nossa dívida, porque nós éramos escravos do império das trevas.
A palavra diz que ele nos resgatou, nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Jesus pagou uma dívida que não era dele, era nossa. Porque foi o homem que pecou no jardim do Éden, não foi Jesus. Mas ele precisou vir. E Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. E ele segue a sua palavra. Ele fez exatamente como está escrito. Ele seguiu aquela direção. Jesus, como nosso irmão mais velho, veio, pagou a nossa dívida. Então, esse é o verdadeiro sentido do Natal. De que nós somos comprados por bom preço, a palavra diz, né? E aqui em Colossenses 2:12 diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas ou dívidas, dependendo da tradução, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus aqui, ele nos comprou, naquele momento ele tirou a legalidade que o diabo tinha, que o inferno tinha sobre nós. Ele riscou a cédula, ele riscou a nossa dívida, ele nos comprou, ele envergonhou Satanás, porque no momento em que Jesus morreu, diz que ele desceu no inferno e pegou a chave da morte. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus curou muitas pessoas. Cura até hoje, porque ele disse que em meu nome vocês fariam obras maiores ainda. E com certeza, nós fazemos sim. Quando nós cremos no poder de Deus, nós fazemos obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Hoje, tem doenças que não existiam na época de Jesus. Hoje tem AIDS, né? Vários tipos de câncer, de tumores. E quantas pessoas nós já vimos testemunhos que se converteram, aceitaram Jesus, mudaram de vida, fizeram dele Senhor da sua vida e foram curadas de AIDS, de câncer e de muitas coisas. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Jesus, ele tem um amor incondicional por nós. Ele sabia o que ele ia enfrentar naquela cruz. Ele sabia que ele iria ficar afastado do Pai por um momento, porque ele estava levando todo o nosso pecado, toda a culpa que não era dele. E quanta gente é ingrata a Deus, ao sacrifício dele na cruz. Quantas pessoas são ingratas, culpam a Deus pelas coisas que aconteceram nas suas vidas, mas nós precisamos entender que Deus não tem culpa das nossas escolhas erradas. Se algo aconteceu conosco no nosso passado, a culpa não é de Deus. Foram antepassados, pessoas que permitiram que entrassem nas nossas famílias maldições hereditárias, pessoas que não tiveram o conhecimento da verdade. E muitas pessoas, né, não sabem o verdadeiro sentido do Natal. E eles acham que o Natal é para comprar presentinhos, trocar presentinhos, dar presentinho para as crianças. É bonito? É comércio. Mas o verdadeiro sentido do Natal é nós comemorarmos, mesmo não sendo nesta data, mas como foi uma data que foi posta, nós comemoramos
nós refletimos o quanto o amor de Deus é grande por nós, que foi capaz de fazer com que o seu filho viesse, padecesse. Jesus nasceu numa manjedoura, envolto em panos, no meio dos animais. Ele podia ter nascido com todas as pompas, mas não. Ele é o Rei dos Reis. Ele veio desde o seu nascimento nos mostrar o que é ser humilde, simples, sem soberba, sem pompas. Ele poderia, com certeza, Jesus poderia ter nascido no melhor lugar, mas não foi assim o plano de Deus. Porque Deus, ele quer a simplicidade de uma oração feita com o coração, de uma alma exposta diante dele, de um coração rasgado diante dele, arrependido, contrito. É isso que agrada a Deus. E não adianta nada você ir na igreja do dia de hoje e fazer aquela oferta. Vou dar meu presente para Jesus. Muitas vezes dá sobra. Durante o ano não lembra que Jesus fez. É momento para a gente refletir nas nossas atitudes também. Ver como é que está a nossa vida com Cristo. Se verdadeiramente nós damos valor para aquilo que Ele fez. Infelizmente, muitas pessoas só fazem caridade nessa época, né? Dão cestas básicas, levam um presentinho para as crianças que deixam cartinhas. E o restante do ano? O restante do ano não. Não precisam comer, a criança não precisa de uma roupa, de um brinquedo, de um material escolar. Não precisa. Infelizmente, tem pessoas que vivem nessa hipocrisia. Aí o espírito natalino só comemoram agora. Mas o restante do ano não fazem nada pelos seus irmãos. E nós precisamos ver que Jesus morreu por todos nós, por mim e por você e por eles também. E o Natal é mais do que isso, pois o maior presente, ele não vem embrulhado em papéis coloridos, nem com laços de fitas brilhosas, né? Às vezes a gente ganha um presente, uma embalagem tão linda. Nossa, o que tem aí, né? E ele também não foi colocado sobre uma árvore, debaixo de uma árvore, mas o nosso maior presente veio embrulhado em panos rústicos e colocado em uma humilde manjedoura. Ao contrário do que o mundo prega, que o presente do Natal são para aqueles que são bonzinhos, que se comportaram, né? Então, o nosso verdadeiro presente de Natal veio porque nós não merecíamos, porque éramos maus e incapazes de salvar a nós mesmos. Nós não merecíamos o que Cristo fez na cruz, não. Ninguém passaria pelo que ele passou. Nenhum pai e nenhuma mãe daria um filho para viver o que Jesus viveu aqui. Ninguém daria. Por isso que a palavra diz que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus é incondicional. Ninguém pode entender a profundidade, a dimensão do amor de Deus por nós. E eu não consigo entender como as pessoas podem ser tão ingratas a Deus, se voltar contra Ele, xingar, reclamar. Por isso Jesus veio para ser o justo entre os injustos. Assim temos muito que comemorar assim no dia de hoje, pois esse foi um dia em que a verdadeira jornada, a nossa salvação, se iniciou na pequena cidade de Belém. Uma vida plena aqui na terra, uma vida lá no céu, eterna lá no céu. O melhor presente de todos, Jesus conquistou tudo isso para nós. O Evangelho não promete riqueza, mas ele promete salvação. E a salvação ela é um plano completo.
Se você obedece a Deus, se você está debaixo da autoridade dele, você resiste o diabo e ele foge de você. Você tem poder, você tem autoridade contra o império das trevas. Lembre-se de que você foi comprado das mãos do inferno, das mãos de Satanás. E se você já leu a história de José e Maria, eles são pessoas corajosas. Eles moravam numa vila. Todo mundo se conhecia. A Maria, quando foi chamada, a Maria era uma menina. Ela era noiva. Quando ela falou para o José, o anjo veio e falou para ela o que tinha acontecido. As pessoas sabiam fazer contas, eles viram que quando Maria e José se casaram, Maria já estava grávida. Você já pensou quantos julgamentos, quantas pessoas apontaram o dedo para eles, para ela, mas eles suportaram. Deus chama pessoas corajosas. Eles foram chamados, assim como foi a Maria, podia ter sido qualquer outra, mas Deus escolheu ela, escolheu José. E eles são pessoas que morreram santificadas pela palavra, santos que fizeram a vontade de Deus. Por isso nós não temos que adorar imagens. E só tem um intermediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Mais ninguém. Não adianta você se prostrar diante de imagens que tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, pés, mas não anda, ouvidos, mas não ouve. Você tem que se prostrar diante desse que pagou um preço alto por você, que veio, que padeceu, nasceu lá numa simples manjedoura, no meio de animais, né? Manjedoura, ele estava num estábulo. Foi onde Jesus nasceu. Como eu disse, ele podia ter nascido no melhor lugar, ser enrolado em panos de linho, bordados de ouro, mas não. Ele veio para nos mostrar que ele veio para ser servo, e ele veio para nos comprar de volta e nos ensinar como termos uma vida em abundância que ele conquistou na cruz, sermos livres porque ele conquistou esta liberdade lá na cruz por nós. E pessoas, infelizmente, hoje ainda vivem cativas da idolatria, cativas de mágoas, cativas do passado. Tem pessoas que ainda vivem no império das trevas, ainda não vieram para a maravilhosa luz, porque não querem. Não querem. Tem pessoas que preferem ficar lambendo as feridas, se vitimizando, ao invés de viver a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Reflita nesta palavra e reflita no sacrifício de Deus, de Jesus, que nos comprou, pagou a nossa dívida, nosso irmão mais velho, nosso parente mais próximo, pagou a nossa dívida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então reflita nesta palavra, que Deus abençoe a tua vida poderosamente, grandiosamente. Então não aceite mais ser dominado pelas trevas, não aceite mais ser dominado pelo pânico, pelo medo, pela depressão. Não aceite. Saiba que você tem um pai, que você tem um irmão que pagou a tua dívida, que te comprou de volta. Saia do império das trevas. Venha para o reino do Filho do seu amor e para a sua maravilhosa luz. A escolha é sua. A salvação, é individual. Ninguém vai salvar ninguém. Se você não olhar para o sacrifício da cruz, se você não se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, não abandonar eles, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente você vai viver uma eternidade longe de Deus. Reflita nisso. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas
que vão ouvir este devocional, que vão refletir nesta palavra, que o Espírito Santo venha falar mais ao coração delas. O teu Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O teu Espírito, Senhor, que nos conduz, que nos dirige. O teu Espírito, Pai, que nos dá paz. Jesus disse a verdadeira paz eu vos dou. Quantas pessoas, Pai, vivem sem paz. Quantas pessoas, Senhor, vivem atormentadas. Quantas pessoas ainda estão no império das trevas, que ainda não entenderam que a dívida foi paga, de que é só ela sair das trevas e vir para a luz, que o Senhor tirou a procuração que o inferno tinha nas mãos, nos comprou, tirou toda e qualquer legalidade que as trevas tinham sobre nós. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor tão grande, pelo teu sacrifício naquela cruz. E hoje nós comemoramos a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor tão grande, teu amor incondicional. Que o Senhor abençoe, Pai, cada vida, cada lar, cada família, que elas vivam esse amor e a salvação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.